Boas-vindas a quem nos escuta para mais um mergulho profundo. Hoje a gente tem sobre a mesa um material que é incrivelmente instigante. Uhum. Um ensaio assinado pelo Leandro Schemer, datado de fevereiro de 2026. O título é Sobre a Pós-Modernidade. E a nossa missão central para essa discussão de hoje é afastar de vez aquele famoso espantalho que costuma assombrar esse tema, sabe? Sim, aquele espantalho de que a pós-modernidade é só bagunça. Exato. Existe uma percepção, muito comum mesmo, de que a pós-modernidade seria só um sinônimo para um relativismo caótico, uma espécie de terra sem lei onde nada importa, a verdade não existe e tudo não passa de ilusão. O que o texto do Schemer faz é justamente implodir essa visão. Total. O texto que a gente vai dissecar hoje propõe uma releitura radical. A ideia é passar a encarar a filosofia pós-moderna como uma ferramenta poderosíssima de humanização e de crítica ativa. É uma verdadeira virada de chave para compreender a estrutura da nossa era atual. E para entender o tamanho dessa virada, a gente precisa dar um passo atrás e mapear o terreno que o próprio ensaio estabelece, logo de cara. Sim, o panorama histórico. Isso. O autor faz um trabalho muito minucioso em situar o pensamento humano ao longo do tempo. Ele divide a história da filosofia em 4 grandes períodos para a gente não se perder. E o primeiro é o período antigo, certo? Certo. Naquela época, o pensamento era fortemente marcado pelo que o texto chama de uma ética cosmológica. A busca dos pensadores gregos, por exemplo, era essencialmente encontrar qual era o exato lugar do ser humano dentro da ordem natural do cosmos. Bússola moral vinha da própria natureza, da observação do universo. E logo em seguida a gente entra no período medieval, que costuma carregar uma reputação um tanto injusta, né? Muito injusta. Frequentemente resumido só ao domínio cego do dogma religioso e da Inquisição. Mas o texto traz uma nuance riquíssima sobre essa época. O interessante do período medieval é que, paradoxalmente, foi uma era de um desenvolvimento técnico e intelectual gigantesco, tipo em áreas como a lógica formal e a retórica. Os pensadores e monges da época, que eram os escolásticos, eles não podiam simplesmente chegar e dizer que Deus existe porque sim. Eles precisavam provar. Exatamente. Eles precisavam de ferramentas argumentativas afiadíssimas para tentar provar racionalmente a existência de Deus, para legitimar a via católica perante os intelectuais. Então, havia um rigor lógico absurdo ali, mesmo que o ponto de partida fosse a fé inquestionável. O que já prepara o terreno perfeitamente para a grande ruptura de roteiro, que é a chegada do período moderno. A revolução científica. Isso, a era de figuras como Galileu, Descartes. A natureza deixa de ser aquele cosmos místico do período antigo e passa a ser vista quase como um grande relógio mecânico. Algo totalmente matematizável. Tudo vira engrenagem. Tudo vira engrenagem. E o ser humano, munido da sua razão e do método científico, é retirado da plateia e colocado no centro absoluto do palco. A crença iluminista era quase inabalável. Acreditava-se que havíamos finalmente forjado a chave mestra para resolver absolutamente todos os mistérios da existência e curar todas as mazelas humanas. E é aí que chegamos ao período contemporâneo, ou pós-moderno, que é o coração da nossa análise hoje. A definição que o ensaio propõe é fundamental para quem nos escuta. A pós-modernidade não é a destruição irracional de tudo que veio antes. Ela não joga a modernidade no lixo. Ela reage a ela. Sim, ela é uma reação direta às falhas flagrantes desse projeto moderno. E mais do que isso, o Schemer argumenta que ela é uma continuidade do próprio espírito crítico da modernidade. Só que agora voltando essa lente crítica contra a própria razão. Isso nos leva à primeira grande contribuição que o autor mapeia: o fim do fetiche da razão. Vamos desempacotar isso porque a promessa iluminista era brilhante no papel. No papel era perfeita. Se usarmos a razão e a ciência para organizar a sociedade, eliminaremos o sofrimento, a fome, os conflitos.
Mas aí a modernidade esbarra com força na realidade do século XX. Esse projeto, que era ancorado inteiramente na razão e na técnica, desembocou no extremo oposto. Nas maiores atrocidades. Exato. O autor aponta para as duas guerras mundiais, o desenvolvimento de armas de destruição em massa, tensões genocidas, totalitarismos. A mesma ciência que nos deu a medicina moderna, nos deu a bomba atômica e a capacidade de industrializar a morte. A questão que fica ecoando no texto é como um projeto tão calcado na racionalidade termina num grau tão alto de barbárie. E a raiz desse fracasso na leitura do ensaio reside na própria arquitetura do que a gente chama de razão. O que é fascinante aqui é a denúncia de que a razão, por si só, é uma ferramenta estruturalmente incapaz de estabelecer fins. Fins no sentido de objetivos. Isso, objetivos morais ou éticos. Ela é um instrumento fabuloso para fornecer os meios para se chegar a um destino, mas ela é completamente cega na hora de escolher qual deve ser esse destino. O texto define isso com uma formulação muito precisa. A razão é o reino da sintaxe sem a semântica. Sintaxe sem semântica. Ela domina a forma e o método, mas é totalmente vazia de significado e de conteúdo próprio. Espera, pensando por essa lógica, é como se a modernidade tivesse construído o motor mais potente do mundo, só que esqueceu de instalar um volante, ou de colocar um motorista com uma bússola moral ali dentro. A razão faz o carro acelerar 300 km por hora. Mas ela não tem a capacidade de decidir se o carro está indo na direção de um hospital para salvar alguém ou se está acelerando direto para um precipício. Essa analogia é perfeita. E o perigo mora justamente na ilusão de que a máquina sabe para onde está indo. Como a razão não tem valores próprios, qualquer um pode assumir o controle desse volante e justificar o destino usando uma linguagem que parece super técnica. O ensaio argumenta que a modernidade acabou mascarando instintos profundamente predatórios. Desejos de dominação, de acúmulo. Exato, desejos de violência e dominação, usando o que o autor chama de verniz da razão. E o texto traz uma lista muito curiosa de exemplos práticos de como isso se manifesta na nossa linguagem diária. É muito interessante. O autor observa como algumas frases de efeito laicas, que abandonaram qualquer apelo a divindades do passado, invocam agora a aura da ciência e dos números para soar incontestáveis. Aquelas frases de homens de terno e gravata. Isso. Expressões como o mercado se autorregula, ou não existe almoço grátis, ou essa é uma decisão estritamente técnica. Precisamos cortar na carne. Os números não mentem. Sim, o clássico, os números não mentem. A tese do Schemer é que essas afirmações funcionam muitas vezes como instrumentos super sofisticados de manipulação. Elas ganham um peso de autoridade inquestionável para justificar políticas que causam um impacto social gigante ou até exploração. E vale muito pontuar, para quem acompanha este nosso mergulho, que o nosso papel aqui não é de forma alguma validar ou invalidar essa crítica específica ao capitalismo ou ao mercado. Claro, estamos apenas relatando a tese apresentada. Exatamente. A ideia é destrinchar como o autor utiliza essa lente para demonstrar a cooptação do discurso racional, mostrar como a razão é usada como máscara. E a implicação imediata de enxergar essa cooptação é que a razão perde aquele status de divindade infalível. Ela desce daquele pedestal intocável e passa a ser compreendida apenas como um órgão de adaptação humana, operando ao lado de diversas outras formas de acessar a realidade. Ela não é mais a única dona da verdade. O autor argumenta que não existe mais a razão, sabe, com R maiúsculo e singular, mas sim várias formas de construção de conhecimento que ele chama de epistemes. Confesso que esse termo, epistemes, e aquela ideia de quebra da metanarrativa que ele cita podem soar um pouco densos à primeira vista. Assusta um pouco. Mas pensando no que a gente acabou de discutir, é como se a modernidade tivesse passado séculos tentando ler a complexidade do mundo usando unicamente óculos com lentes matemáticas, jurando que essa era a única visão real possível. Aí a pós-modernidade chega e diz, olha, existem microscópios, telescópios, binóculos e até caleidoscópios. E cada um deles revela uma parte verdadeira do quadro que o outro instrumento simplesmente não consegue captar.
Isso implode a ideia da metanarrativa, que era aquela arrogância tremenda de achar que um único discurso ou método daria conta de explicar o universo inteiro. E reconhecimento de que nenhum instrumento dá conta do todo nos leva a um conceito que o texto chama de escopação das ideias. A acusação comum contra a pós-modernidade é a de que ela fragmentou a realidade. Aquele espantalho de novo. Isso, de que criou um caos onde qualquer coisa serve. O ensaio corrige essa visão. Não se trata de fragmentação, mas sim de entender o escopo. Uma teoria, um modelo mental tem um limite claro de atuação. Algo que funciona perfeitamente para prever a órbita de um planeta, com equações belíssimas, pode ser completamente inútil para entender o comportamento de uma multidão em pânico. O que nos guia perfeitamente para a segunda grande contribuição mapeada no material. A transição do mundo puramente matemático para a aceitação e o abraço da complexidade. O texto destaca que a modernidade tinha uma verdadeira ojeriza ao complexo. Um ódio mesmo. Havia uma sedução, uma fé monumental no cálculo. O autor até cita a invenção da derivada e da integral na matemática como os grandes símbolos dessa era moderna. Acreditava-se que qualquer problema colossal, por mais complicado que fosse, poderia ser fatiado em partes minúsculas, simplificado, milimetricamente calculado e depois somado para entregar uma resposta final limpa e perfeita. E a definição de simples que o Schemer apresenta ajuda muito a entender essa ilusão de controle. Para a razão moderna, o simples é apenas aquilo que a linguagem racional consegue cercar e dominar. Coisas controláveis. Coisas em que não há espaço para divergência. Por exemplo, o ácido corrói. A água ferve a 100 graus no nível do mar. O calor sempre flui para o corpo mais frio. Nesses cenários bem definidos, a máquina matemática funciona de forma impecável. Mas quando a gente sai do laboratório isolado e olha para o mundo lá fora, a gente esbarra com força no limite da máquina. Dá para imaginar a situação de tentar entender o comportamento do oceano inteiro, analisando o movimento perfeito de uma única gota de água numa placa de vidro? A realidade opera em domínios cheios de não linearidades, de efeitos cascata, rupturas imprevisíveis. Total. E o texto cita áreas inteiras onde a matemática pura entra em colapso se tentar prever tudo de forma exata. Meteorologia, ecologia, psicologia, sociologia, política. Um furacão ou uma crise financeira global não podem ser dissecados em equações perfeitas porque há variáveis ocultas demais. E, claro, as interações humanas que são inerentemente caóticas. E aqui entra um ponto crucial. Assumir que o mundo possui essa complexidade inabarcável não é um sintoma de derrotismo intelectual. Ou de irracionalismo, que é a crítica mais ácida que os opositores da pós-modernidade costumam fazer. Pelo contrário, se a gente conectar isso com o panorama geral, vemos que é um choque de realismo cognitivo. Se a matemática e a lógica estrita não dão conta de organizar todo o tecido da realidade sozinhas, a gente precisa de outras ferramentas para preencher essas lacunas. E é aqui que o ensaio propõe a reabilitação da doxa, que é o termo grego para opinião ou crença. Mas é bom a gente separar as coisas aqui, para não ter confusão. Quando o autor fala em reabilitar a doxa, ele não está dizendo que a opinião de alguém sobre física quântica tirada do nada num bar tem o mesmo valor que o estudo de um físico pesquisador de décadas. Definitivamente não. Estamos falando de opiniões embasadas, de estéticas, de construções de sentido que são debatidas no espaço público. Significa reconhecer que a literatura, a poesia, as narrativas comunitárias e até as metáforas são tecnologias de linguagem extremamente legítimas. Elas servem para dar contorno ao mundo e organizar a nossa experiência humana diante do incalculável. A arte não é só entretenimento, né? Ela é um organizador do caos. E negligenciar essas outras dimensões da linguagem, tentar sufocar o lado não estritamente lógico do ser humano, gerou um efeito rebote terrível. O texto descreve isso como a vingança do irracional. Esse termo é muito bom. A vingança do irracional.
A modernidade tentou varrer para baixo do tapete tudo que era místico, emocional ou não linear. Ao invés de criar um diálogo adulto com essas facetas da condição humana, ela simplesmente tentou matar essas partes. O resultado, segundo o autor, foi a criação de um grande vazio existencial. E a natureza detesta o vácuo. Exatamente. Essas forças não racionais retornaram com fúria na contemporaneidade. Elas estão se manifestando em movimentos anti-ciência, novos misticismos bizarros e extremismos alimentados por teorias conspiratórias absurdas. E aí o ensaio levanta um ponto surpreendente, uma questão provocativa sobre o que de fato constitui o ápice da irracionalidade hoje. O argumento questiona práticas que a nossa sociedade atual trata como superlógicas e normais. Sim, ele vira o jogo. Ele pergunta se haveria algo mais irracional e distante da lógica básica do que estruturar um modelo econômico inteiro baseado na premissa de um crescimento infinito, distração constante, sendo que habitamos um planeta que tem limites físicos e recursos absolutamente finitos. É uma contradição gigante. De novo relatando o que o autor propõe, aceitarmos como racionalmente inevitável a coexistência de acúmulo extremo por parte de pouquíssimos indivíduos, os bilionários, enquanto multidões carecem do básico para sobreviver e passam fome. A provocação do Schimmer é que o sistema atual esconde sobre um vocabulário super técnico e calculista ações que são, no fundo, profundamente irracionais se a gente pensar na preservação humana e ambiental. E a identificação dessa dinâmica, onde discursos supostamente lógicos mascaram fins nocivos, abre a porta para a terceira grande contribuição do texto. Trata-se de uma regra de sobrevivência intelectual na pós-modernidade, a famosa pergunta de ouro. A quem interessa? Exato. A quem interessa ou o clássico siga o dinheiro. A premissa central é que o discurso nunca, jamais flutua solto no vácuo. Todo argumento, por mais impecável e técnico que pareça, é proferido por humanos. E humanos têm história, posição social e, invariavelmente, têm interesses. O discurso é projetado para mobilizar afetos e gerar resultados práticos que beneficiam alguém. Na prática, isso muda completamente a forma como a gente consome informação. Não basta apenas checar se uma frase está factualmente correta e dar o assunto por encerrado. Tem que olhar o contexto. O texto usa o ambiente da política eleitoral para ilustrar isso muito bem. Pensemos no seguinte cenário. Um dado estatístico totalmente verdadeiro sobre o aumento de um crime específico numa pequena região é repetido exaustivamente por um candidato em rede nacional. Todo dia na TV. O dado é real, não tem mentira nenhuma na sintaxe. Mas a semântica, o objetivo não declarado por trás dessa repetição toda, é criar uma atmosfera de pânico generalizado. A verdade factual está sendo sequestrada para estimular um afeto de medo. E esse medo vai se reverter em ganho eleitoral para aquele candidato específico e não numa busca por solução real para o problema de segurança pública. O fato verdadeiro acaba usado como uma arma. Essa constatação, porém, exige muita cautela. Isso levanta uma questão importantíssima no ensaio, e o autor faz questão de incluir um alerta rigoroso sobre o risco de cairmos em falácias. Sim, o cuidado com a falácia é vital. Se a gente descobre que um cientista recebe financiamento de uma empresa para realizar uma pesquisa, e essa pesquisa conclui algo que por acaso beneficia essa mesma empresa, o interesse corporativo ali é óbvio, tá na cara. A gente acende o sinal de alerta na hora. Exato. No entanto, refutar os dados dessa pesquisa apenas exclusivamente por causa de quem lucra com ela é um erro metodológico e uma falácia lógica. O interesse financeiro ou político envolvido não esteriliza automaticamente a verdade do fato investigado, não joga o dado no lixo. Fazer essa separação cirúrgica é o que torna o processo desafiador para todos nós. A pós-modernidade, lida da forma correta, não nos pede para virarmos cínicos absolutos que rejeitam tudo e todos só porque tem dinheiro envolvido. Não é para virar teóricos da conspiração. O que ela exige é que a gente coloque mais uma camada essencial de inspeção crítica. A gente precisa avaliar se os dados se sustentam empiricamente, claro, mas precisamos cruzar isso com um mapa de interesses que financia, empacota e distribui aquela narrativa. Não dá mais para ser ingênuo. E a capacidade de fazer essa leitura crítica e encorpada da realidade nos conduz diretamente à quarta e última contribuição detalhada no ensaio,
que é, na minha visão, onde a coisa fica realmente bonita. Ah, que a coisa fica realmente interessante, eu concordo. O autor propõe uma mudança de paradigma na forma como enxergamos a nossa própria espécie. Ele apresenta uma nova formulação antropológica, sintetizada num conceito bem filosófico que é o ser humano aí. E para entender o peso real disso, a gente precisa lembrar daquela narrativa padrão que a modernidade construiu sobre a evolução humana. Essa narrativa moderna é aquela imagem super clássica, quase uma escadinha linear e ascendente, que a gente vê em livros antigos. Começaria lá atrás com o homem primitivo, imerso em superstições e medos, completamente à mercê da fúria da natureza. O homem das cavernas assustado. E aí, com o tempo, fomos evoluindo, nos livrando dos medos, subindo os degraus até chegar ao ápice. O homem moderno, superior, científico, puramente racional. Um ser iluminado que se via como totalmente separado da natureza e, pior ainda, destinado a subjugá-la e dominá-la. O texto do Schemer é cirúrgico ao expor que essa visão de escada evolutiva tem bases profundamente racistas. Sim, é uma visão totalmente alinhada à violência colonial. Foi a justificativa ideológica para o colonialismo. A lógica colonial operava justamente nessa frequência limitante. Eles pensavam, bom, se existe um padrão universal de humano, civilizado e racional que somos nós europeus modernos, então as culturas que organizam suas vidas de formas não cartesianas ou não industriais só podem ser rotuladas como atrasadas, Povos primitivos que precisam de ajuda. entre muitas aspas, e se estão atrasadas no desenvolvimento da razão soberana, a dominação, a exploração, a extração de recursos e a catequização forçada não apenas se justificavam moralmente, mas eram vistas como um grande favor civilizatório. A antropologia pós-moderna destrói essa escada. Ela implode isso. Ao implodir a ideia da metanarrativa, o ser humano aí passa a significar que o humano é sempre um ente em situação, um ser localizado. Ele é fruto de um momento histórico e social. Não existe uma versão universal e pura de humanidade que sirva de régua suprema para julgar as outras. E a implicação prática dessa mudança de perspectiva é monumental, especialmente quando a gente olha para a nossa relação urgente com o planeta. Se a gente desconstrói a ideia de que somos intelectos puros e superiores, flutuando acima da matéria, a gente percebe algo muito básico. Nós não viemos para a natureza como gestores ou imperadores. Nós somos da natureza. A visão ecológica é maravilhosa. O autor traz uma reflexão de uma concretude poética enorme. Nossos corpos físicos, nosso sangue, as sinapses lá dentro dos nossos cérebros, tudo isso é literalmente matéria em transformação constante. Somos compostos por água de chuva, por nutrientes da terra, pela fotossíntese das plantas. Nossas mentes são moldadas pelo ar que a gente respira e pelos rios que cercam as nossas cidades. Aterrissar o pensamento nessa realidade material combate ativamente a postura de dominação predatória. Isso desativa a ilusão da agência unidirecional. Que ilusão seria essa? Aquela crença perigosa de que a vontade racional humana simplesmente molda um ambiente à força e não sofre consequências. Quando a gente enxerga o ser humano aí, integrado, a gente percebe as falhas do nosso pensamento solucionista moderno. Aquele pensamento que acha que a tecnologia vai salvar tudo sozinha. Exato. A mentalidade moderna tentaria resolver a crise climática inventando uma máquina colossal para sugar carbono da atmosfera, mantendo totalmente intacto nosso estilo de vida predatório e insustentável, como se fôssemos isolados do ambiente. Só remedia o sintoma. A lente pós-moderna, com esse viés ecológico, sugere que a mudança tem que acontecer na nossa forma de existir dentro dessa rede, reorganizando como a gente extrai, como a gente consome e como coabitamos esse espaço. Afinal, alterar o ambiente é, inevitavelmente, alterar os nossos próprios corpos de chuva e terra. Fazendo uma breve síntese de tudo isso, é ver que chegar a esse nível de consciência sobre a nossa interdependência e sobre as falhas do nosso sistema de crenças é o ápice da postura crítica. E para amarrar tudo que destrinchamos aqui, a grande mensagem do ensaio é que essa lente pós-moderna é vital para superarmos uma condição desumanizada, para não sermos engolidos por essa era de modernidade bárbara.
E o resgate final que o Schemer faz é lembrar de onde viemos, intelectualmente, sabe? Pra gente não perder o rumo da conversa. Não jogar tudo fora. E o projeto pós-moderno não exige a destruição dos ideais de investigação e liberdade da modernidade. O que o texto defende é que essa corrente é, na sua essência, a herdeira do grande projeto da crítica. É a continuidade direta, seguindo os passos de pensadores gigantes como Kant, com a crítica da razão pura, ou Marx, com a crítica da economia política. O exercício da crítica não é um mero passatempo acadêmico para desconstruir por desconstruir. É uma ferramenta de sobrevivência. A crítica é a expressão máxima da consciência dos nossos problemas reais. Reconhecer a doença é o inegociável passo número 1 para qualquer processo de cura e superação. E é exatamente essa postura de curiosidade alerta, de nunca aceitar a embalagem técnica brilhante sem antes verificar o conteúdo, que torna o mergulho nas ideias de Schemer tão transformador. Fica muito claro que a complexidade do mundo não é um defeito a ser consertado pela matemática. É a condição mesma da nossa existência. E, para fecharmos a nossa discussão de hoje sem nos despedirmos de forma muito convencional, eu deixo aqui uma ideia instigante, um fio solto para continuar rendendo na cabeça de quem escuta a gente, muito depois do nosso áudio terminar. Gosto desses fios soltos. Passamos esse tempo todo explorando como a razão pura, muitas vezes, atua como uma fachada elegante que esconde os nossos instintos mais vorazes, nossos desejos de poder e interesses não declarados, levando tudo isso para a tela que está, muito provavelmente, nas mãos de cada pessoa escutando a gente neste exato instante. Qual será a emoção oculta ou interesse silencioso e corporativo que pulsa nas engrenagens daquele algoritmo que se vende como perfeitamente lógico e neutro? Aquele mesmo algoritmo que mapeia e edita ativamente as escolhas, o que se consome e as informações que formam a visão de mundo de tanta gente todos os dias. Fica aí a provocação para o caminho de volta ou para o café de manhã. Um excelente mergulho contínuo para quem nos acompanha e até a próxima!